Bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Como é bom ter a sua companhia. Como é bom saber que esse canal está crescendo com a graça de Deus, crescendo em amor, crescendo em comunhão. Esse é um canal feito com amor e carinho para que a gente possa ter mais relacionamento com Deus, mais comunhão com Deus e juntos uns com os outros. Peço a você que deixe aqui nos comentários seus pedidos, seus agradecimentos. Nós temos aqui mais de 1.900 pessoas inscritas no canal e eu peço a você também que deixe os comentários o seu nome e também um pedido de oração, para que eu possa estar orando por você e para que nós aqui no nosso canal estejamos orando uns pelos outros. Todos nós aqui somos irmãos na fé, independente da placa de igreja. Você pode ser batista, metodista, você pode ser evangélico pentecostal, você pode ser espírita, você pode ser o que for, qualquer que seja a sua religião, católico, adventista. O importante é que juntos nós busquemos a palavra de Deus e assim juntos nos tornemos uma família. E esse é meu convite para você hoje, que você venha participar do meu canal para que juntos possamos ser uma família de fé. Peço a você que curta e compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor e pela misericórdia de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 9 de abril, e o nosso tema de estudo da Palavra de Deus de hoje é lidando com a morte. Nós sabemos que o maior inimigo que nós seres humanos temos é um inimigo chamado morte. Ele que causa separação entre nós e as pessoas que nós amamos. Mas a morte ela é uma consequência do nosso afastamento de Deus. Então, se eu me aproximo de Deus, eu tenho vida. Mas quando eu me afasto de Deus, eu tenho morte. Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço da morte eterna, a segunda morte que é descrita no livro de Apocalipse. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a morte e onde ela aparece, quem ela é. Esses dias eu conversei com um colega de trabalho que disse que, para ele, a morte é fundamental. Para ele, a morte faz parte da vida. Deus usou a morte como uma ferramenta, como se Deus tivesse criado, do ponto de vista dele, a morte com um propósito. Mas eu quero dizer para você, com todo carinho e respeito, essa não é a verdade. Pelo contrário, a morte é um intruso que veio para o nosso mundo através do pecado, na separação de Deus que é a vida. Então, o último inimigo, de acordo com a palavra de Deus, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 15 a 19, que vai ser derrotado no final é exatamente a morte. Deus não precisa que a morte exista. A morte é uma intrusa. Ela não precisa existir para a nossa existência. O nosso mundo que conhecemos hoje, ele só é como é porque existe a morte. E Deus deu um jeito, um escape para que nós possamos ter verdadeiramente a comunhão com Ele e vida real, vida verdadeira. E isso através de Jesus Cristo. A primeira menção que nós temos do amor, nós estudamos na lição da semana, na Bíblia, está em Gênesis capítulo 22, quando Deus diz para Abraão que Deus ia sacrificar, precisava que Abraão sacrificasse seu filho, o filho que ele amava. Então Deus ali deu aquela cutucada em Abraão para provar para Abraão de que lado ele estava. Deus sabia qual era o coração de Abraão, sabia quais eram as escolhas de Abraão, mas Abraão ele se afastou de Deus, focando demais nas coisas do mundo e também no amor por seu filho. E a Bíblia, Jesus nos diz que aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a Deus, não é digno dele. Que ama seu filho ou a sua filha mais do que a Deus, não é digno de Deus. Prioridades, meu querido. Primeiro Deus, depois os seres humanos. Primeiro amamos a Deus, depois nós amamos o nosso semelhante. Mas para amar o semelhante, temos que amar a nós mesmos. Tudo envolve amor, gira em torno do amor, mas tem que ser um amor no lugar certo, na medida certa. E Deus também disse que ao Abraão fazer esse sacrifício, ele daria então o outro cordeiro, o substituto. Foi o que nós vimos em capítulo 22 de Gênesis. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, mostrando que o amor dele por Deus era maior, Deus deu um cordeiro. Ali símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que é exatamente o verso da nossa meditação dessa semana, no Evangelho de João, que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de amor, o Cordeiro da entrega de Deus por nós. E aquele que vive, estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui Jesus diz que ele é aquele que estava morto, mas está vivo. Então Jesus pagou o salário do pecado, a segunda morte, para que eu e você, mesmo que a gente morra nesse mundo, que é a primeira morte, tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Veja como Deus já planejou e executou o cumprimento da sua profecia. No capítulo 3 tem a primeira profecia da Bíblia, que diz que o filho do homem viria, o filho da mulher ali no texto, e morreria, a semente da mulher, para salvar a humanidade, mas matando a serpente, que é símbolo do inimigo de Deus. Durante esse trimestre nós estamos estudando sobre profecias, e nessa semana estamos falando do livro de Gênesis e como as profecias aparecem desde o momento em que o ser humano peca, se afasta de Deus. O dom profético dado para o ser humano é para que nós tenhamos reconexão com Deus. É para isso que servem os profetas, é para isso que servem as profecias. E quando a morte entra nesse mundo, quando o pecado entra nesse mundo, Deus, no mesmo momento, começa a executar o seu plano, agindo através das profecias, onde ele mesmo fala, em Gênesis capítulo 3, mas depois ele usa instrumentos humanos para realizar essa tarefa, seres que são chamados de profetas, também chamados de videntes lá no comecinho da história do povo de Israel, e depois o termo passa a ser profetas. Então Jesus nos dá a certeza de que ele está à frente, cuidando da gente, protegendo a gente, nos levando a uma vida mais plena e mais feliz, sabendo que ele tem as chaves, e não apenas as chaves da morte e do inferno, mas também as chaves do reino de Deus, onde ele abre esse caminho para a gente através dele mesmo, para a gente ter esse encontro especial com Jesus. A morte, ela é um elemento ruim, ela é um intruso que aparece nas nossas vidas, na nossa existência nesse mundo. Mas por Jesus, um dia a morte, essa separação tão terrível, tão brutal que nós enfrentamos, ela vai ter fim quando Jesus voltar. Para que a gente possa ressuscitar em Jesus, caso nós dormamos. E para que a gente possa rever as pessoas que a gente ama, que hoje estão descansando. Nós precisamos ter um encontro especial com a fonte da vida. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, Jesus diz isso, o Deus eterno e a Jesus Cristo, a quem o Senhor Deus enviou. Conhecer Jesus é vida, conhecer Jesus é tudo. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo estudo de hoje. Nós aprendemos alguns conceitos importantes. Nós aprendemos sobre sacrifício, sobre amor, sobre a morte, que é um intruso, que não faz parte do plano de Deus, e que Deus tem um substituto em Jesus Cristo para nos salvar, pagando a morte eterna para nos dar a vida eterna, que nós não merecemos, mas por Jesus nós recebemos. E hoje, Senhor, nós aceitamos essa vida que o Senhor nos oferece, em nome de Jesus, na esperança de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, talvez você tenha perdido alguém especial. Eu quero dizer para você hoje, tenha fé, confia no Senhor, porque Jesus mesmo disse que aqueles que morrem no Senhor não morrem, apenas dormem, porque Deus não é Deus de mortos, mas um Deus de vivos, e Ele promete a ressurreição na sua volta. Fique com Deus, fique firme até o final com Jesus, e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso encontro, hein? Tchau, tchau.